Arbitragem polêmica na decisão da vaga na Copa do Brasil. Gabigol vira manchete no Jornal da Argentina por causa da má fase que atravessa. Flamengo e Fluminense abrem guerra contra 777 pelo Maracanã. A gente traz aqui também um react lá do Charla Podcast com o Diego Ribas falando sobre aquela treta com jornalistas. Além disso, a gente também vai falar sobre outras notícias, como o Davi Luiz, que pode ser aí um reforço para a decisão contra o Maringá, e também o Thiago Maia, que assume o mau momento, responde torcedor no Twitter e diz que realmente está longe do Thiago Maia de 2022. Essas e outras informações a gente traz agora aqui no canal Paparazzo Rubro Negro, naquele vídeo, o famoso vídeo das 5 horas da manhã do Paparazzo Rubro Negro. Tem muito mais informação, mudança da data da final da Libertadores, a gente trazendo muita coisa para você aqui nessa terça-feira, né? Sempre muitas notícias do Mengão. Daqui a pouco também tem mais notícia do Flamengo no canal Paparazzo Rubro Negro 2. Então vamos começar aqui agora com um oferecimento da Stake. A Stake chega aqui, né, com o código promocional Paparazzo RN para você utilizar e ganhar o primeiro jogo seguro até R$150. Fez o cadastro com o código promocional, você vai poder utilizar esse jogo seguro. Perdeu, joga de novo. Lembrando que o Pix é a partir de R$50. Além disso, a gente chega aqui também com um oferecimento da 5G Turismo, que tem os melhores pacotes, né, para você acompanhar o jogo do Flamengo aqui no Rio de Janeiro. Você de qualquer lugar do mundo pode acompanhar com a 5G Turismo o Mengão no Maracanã. E também você que quer viajar para qualquer lugar, aonde for, onde o Flamengo estiver, você pode também, né, tá junto com o Mengão, junto com a 5G, com os melhores preços do mercado. É a agência especializada em viagens do Flamengo. E você também pode estar ali, ó, no painel de LED da Ponte Rio-Niterói. A El Publi pode estar te proporcionando essa experiência fantástica, que é um dos painéis com maior engajamento da América Latina. E você pode procurar no telefone que está na descrição aí do nosso canal, do nosso vídeo aí, cara. Na descrição tem o contato para você entrar em contato com a El Publi, né, e fazer aí o orçamento. E, cara, você não vai se arrepender, é gigantesco. Quem passa na Ponte Rio-Niterói vê o painel de LED e você vai estar ali igual o Paparazzo Rubro Negro. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui, ó, no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui para trazer muitas informações para você. A gente vai começar sobre a arbitragem, né, que foi definida, né, o árbitro do jogo entre Flamengo e Maringá pela Copa do Brasil, terceira fase, segundo jogo. O Flamengo precisa vencer por 3 gols para não depender de pênaltis, 3 gols de diferença, e o árbitro será Rafael Claus. Rapaz, que loucura, como é que escolhem Rafael Claus, que o Flamengo já reclamou tanto? Eles colocaram o Rafael Claus para apitar o confronto entre Flamengo e Maringá amanhã às 21h30. É surreal, cara. Árbitro que o Flamengo reclamou recentemente. Cara, eu fico impressionado porque o Flamengo, cara, é cada arbitragem que é escolhida que eu fico impressionado. Será que não existem outras opções? Tem que ser o Rafael Claus? Olho nele, hein? Olho nele. E detalhe seguinte, galera, apesar aí da vitória do Internacional, eles não gostaram da pressão que foi feita, né, com relação à questão da simulação do jogador do Inter, que foi muito falado que deveriam ter anulado o gol, dado cartão amarelo e falta a favor do Flamengo. E aí a gente sabe que foi amplamente divulgado isso,
E a gente teve aí o presidente, né, do Internacional, o Alessandro Barcelos, né, falando que olha só, vou pegar aqui, falando que o gol do Flamengo também estaria irregular. Ele fala o seguinte: alguns especialistas do centro do país estão discutindo ainda o lance do nosso gol. Estranho é que nenhum deles questiona a mão do Gerson na jogada do gol. A seletividade começou cedo no Brasileiro. Com isso, estamos pedindo o áudio do VAR para esclarecimentos. A gente também quer ver o áudio do VAR, entendeu? A gente quer ver, o Barcelos, o áudio do VAR, né? Então, é claro que eles iam querer responder alguma coisa com toda essa polêmica, né? Que acabou que todo mundo falou muito mais disso do que da própria vitória do Inter, que chamou o Flamengo de freguês, mas que, na verdade, de freguês, né? O Flamengo não tem nada. Vale a gente lembrar de 2009, né? De 87, 2009 e 2020. Trivice brasileiro para o Flamengo. E ainda foi eliminado na Libertadores 2019, né? Gabigol tá pedindo, pois é. Quem é que é freguês, né? E aí a gente passar para vocês aqui, ó, que o Flamengo enfrenta o Maringá, jogo de volta amanhã às 21h30 e até o momento somente o setor norte está esgotado, tá? Ainda tem ingressos aí como Sul, Leste Inferior, Leste Superior, Oeste e Maracanã mais, tá? Com o novo técnico aí, o Flamengo vai ter aí com o Sampaoli a missão aí de tirar esses 2 gols de diferença. Tem que ganhar de 3 gols, né? Eu acredito muito que o Flamengo consiga aí vencer por 3 gols de diferença, né? Também não faz mais que obrigação. E eles ainda perderam 4 jogadores aí depois da vitória do Flamengo. Efeito ganhar do Flamengo, né? Perderam 4 jogadores. E a gente teve aí a data confirmada, tá? A Conmebol, cara, mais uma vez, né? Arrumando problema para o torcedor. É uma sacanagem isso acontecer, é um absurdo o que a Conmebol faz, né? Falou que ia ser no Maracanã final dia 11 de novembro e agora voltaram atrás, anteciparam para o dia 4 de novembro a final da Copa Libertadores da América. Gente, eu fico impressionado com o torcedor que se programou, né, que de repente não comprou pela 5G, que a 5G vai, óbvio, colocar na data certa. O cara comprou para o dia 11, mas a 5G arruma para o dia 4. As agências conseguem fazer isso, ainda mais uma agência séria como a 5G Turismo. Mas imagina aquele torcedor que já comprou a passagem, comprou hospedagem, reservou a hospedagem, sem reembolso. Isso acontece muito, mais comum do que vocês imaginam. Então vai ser dia 4 de novembro a final da Libertadores no Maracanã, né? O Flamengo, que é tricampeão, vai lutar pelo Tetra, se Deus quiser, vai estar aí nessa decisão aí da Copa Libertadores da América, valendo aí o tetracampeonato para o Flamengo. Passar para vocês aqui também que após o Eric Faria ontem falar que jogador precisava pegar banco, que jogador... ele deixou claro, né, que vão ter que mudar a postura ou começar a jogar bola ou podem pegar banco. E tem muitos jogadores, não só o Gabigol. Quando eu falei que o Gabigol estava sendo muito mimado pelas pessoas próximas dele e pelos próprios torcedores do Flamengo, é porque é muito importante que o jogador entenda que ele não está num bom momento. E a gente sabe do potencial do Gabigol. A gente sabe que ele pode resolver. Eu mesmo sempre falei aqui no canal que é jogador de jogo grande. Ele decide jogo grande. Só que ele não tem sido. Esse ano a gente teve várias decisões aí e ele não tem sido. Ele não tem marcado nem mesmo em clássico. Então, é muito importante o jogador entender. Olha só, torcedores do Flamengo até apontaram que o que o Eric Faria foi para o Gabigol, para o Thiago Maia e para o Everton Ribeiro. E aí, a gente teve um comentário do Thiago Maia no Twitter que eu elogiei, que o torcedor pegou e comentou o seguinte: pô, Thiago Maia, marcando ele, vamos impor mais concentração, irmão. Hoje foi muito mal. E aí o Thiago Maia respondeu: concordo muito contigo, viu, irmão? Nem eu estou entendendo, mas vou melhorar como já prometi uma vez e voltar a jogar em alto nível.
porque sei que esse Thiago de hoje está bem longe do de 2022. Prometo e vou voltar bem. Deus te abençoe. E aí o Túlio Fernando, o torcedor que tinha mandado a mensagem, falou: Deus te abençoe, e legal você reconhecer esse momento. O Flamengo precisa muito do Thiago Maia bem. Contamos com a sua raça. E é isso que o torcedor quer, ele quer ver o jogador entender. Ele reconhece muito mais, ele fica muito mais feliz quando o jogador reconhece que não vive um grande momento. Quando o jogador entende que ele está mal e fala, pô, eu vou buscar melhorar. Quando a gente fala esses tipos de coisa, quando a gente critica, ainda mais a gente que é torcedor do Flamengo, tá aqui, ó, tatuado no braço, é porque a gente quer ver o cara no melhor momento dele. E a gente sabe que tem potencial para isso. Qualquer um dos titulares do Flamengo, a gente sabe, ou o Vidal. O Vidal não tem potencial, tudo bem que está com a idade avançada, mas a gente sabe que tem. O Thiago Maia, pô, eu elogiei aqui, bacana a atitude dele. Eles sabem que eles têm potencial, cara. Só que às vezes o próprio torcedor, por ser muito fã, acaba mimando. E não é bom. Precisa ouvir, tomar uma chacoalhada quando não está bem. A vida não vai ser... Cara, tem uma frase do Rock Balboa para o filho dele, que o mundo não é um grande arco-íris. A vida vai te botar de joelhos e vai te deixar lá se você permitir. Você tem que levantar e continuar lutando. Não é sobre o quanto você aguenta apanhar, é o quanto você apanha e continua se levantando e continua lutando. Ele dá essa lição de moral para o filho dele no filme Rock Balboa, que seria o Rock 6. Então, gente, é o que eu falo para vocês. A gente quer, os caras, eles precisam tomar uma chacoalhada para entender que não adianta viver do passado, que futebol é momento e que para chegar onde ele quer chegar na história, mais longe ainda, e ser o maior artilheiro da história, ter os números que ele quer, que ele sonha, ele vai ter que jogar, ele vai ter que chegar no físico que ele estava, ele vai ter que voltar a jogar daquele jeito. É isso. Só que muitas vezes, quando a gente tenta dar a chacoalhada, quem cobra é mal visto. Quem passa a mão na cabeça é elogiado. É muito bom passar a mão na cabeça, você não se expõe nunca. Eu duvido que o verdadeiro torcedor do Flamengo não esteja chateado sabendo que o Gabigol pode dar muito melhor do que ele está sendo. Pode ser muito melhor do que ele está sendo. É só isso que o torcedor do Flamengo quer. Quer uma entrega maior. Eu uso aquele treino do Rock, no Rock 4, na neve, como exemplo. Né? Porque teve um momento que o Rock começa a perder, que ele só estava pensando em marketing, propaganda e isso, naquilo, e ele tinha perdido os olhos de tigre. E ele vai atrás no Rock 3, no Rock 4, a mesma coisa. Foco. Foco. Isso é muito importante. É por isso que a gente, às vezes, fala algumas verdades. Porque a gente quer que encontre o caminho. Mas vamos lá. É fazer o quê? Muitas vezes as pessoas são mal compreendidas por falarem a verdade. Bem, o zagueiro Davi Luiz é dúvida para o duelo contra o Maringá, né? Ele está se recuperando de dores na coxa direita, está seguindo uma programação especial, porém, no treinamento dessa segunda, ele realizou o trabalho no campo, enquanto os jogadores titulares do jogo fizeram aí uma atividade separada, então, por conta das dores, o zagueiro ficou de fora do jogo contra o Curitiba, também Nublense e Internacional, mas voltou ao campo, e aí a gente pode ter o reforço, ainda não é garantido, podemos ter o reforço aí do Davi Luiz, tá? Também passar para vocês que o Flamengo, a CBF, cederá 3,3 milhões para cada equipe que se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil e com o passar de fase o valor vai aumentando, tá? Quartas 4,3, semifinal 9, vice-campeão 30, campeão 70 milhões. Então, para o Flamengo manter a chance, né, de ganhar um valor maior, o Flamengo precisa aí, então, seguir aí
na competição precisa vencer por 3 gols de diferença, ou 2 nos pênaltis, mas a gente quer com 3 gols de diferença o Maringá, né? Então, falar do Flamengo e do Fluminense, antes da gente trazer o react aí do Diego Ribas, estão aí no processo de renovação de uso do Maracanã. O Vasco, mesmo com o estádio lá com São Januário, também quer participar, algo que não agrada aí a dupla Fla-Flu. E em manifestação publicada nesta segunda-feira, o Flamengo e o Fluminense alegam que o Vasco não teria torcida suficiente para lotar o Maracanã e, assim, o estádio obter lucro. Não é que não teria torcida, mas não teria quórum, né, para estar ali honrando. Aí o texto diz o seguinte: mesmo enaltecendo a apaixonada torcida vascaína, o fato é que o Vasco da Gama sequer teria capacidade de levar ao complexo Maracanã o público mínimo de 22 mil torcedores pagantes para se atingir o break-even point da operação de uma partida, consoante a advertência do Estado do Rio de Janeiro. O que isso quer dizer? Eles pegaram o público médio do Vasco em 2022, que foi de 18 mil torcedores, matéria do jornal O Globo, tá? Eles utilizaram isso como exemplo de que o Vasco não consegue, então, colocar os 22, sabe que eles conseguem colocar mais gente, né? Mas eles estão utilizando aí, né, justamente o exemplo aí, o público médio deles em 2022, tá? Passar para vocês aqui que o Gabigol foi manchete aí, importante jornal da Argentina, né? A derrota do Flamengo para o Internacional em Porto Alegre foi notícia no Olé, mais precisamente o momento do Gabigol. A publicação Hermana destacou o momento ruim vivido pelo ídolo rubro-negro na temporada 2023, destacaram o jejum de gols do Gabigol com a bola rolando pelo Flamengo. A última vez que balançou as redes foi no dia 15 de fevereiro contra o Volta Redonda. Depois disso, o camisa 10 ficou 10 jogos sem marcar e desencantou contra o Curitiba, no último dia 16, cobrando pênalti na estreia pelo Brasileiro. Tá? E aí, se a gente somar os jogos seguintes, Nublense e também contra o Internacional, e contar o Curitiba também, porque foi gol de pênalti, se a gente não contar gol de pênalti, seriam 13 jogos, tá? O jornal destacou também os feitos do Gabigol, né, 2019, 2022, mas afirmou que a fase ruim tem feito o ídolo ser cobrado pelos torcedores. Por fim, a publicação ainda citou o começo de trabalho de Jorge Sampaoli, que chegou ao clube com responsabilidade, tá? Então, tá vendo? Todo mundo cita os momentos grandiosos do Gabigol, mas mostra que uma cobrança é necessária, porque o jogador não encontra o seu bom futebol de outrora, né? Vamos então acompanhar aqui o que rolou lá no Charla Podcast. Tem outros cortes aí para vocês acompanharem também. Vão lá no Charla Podcast. A gente também vai trazer no Canal 2 um outro react, mas vamos acompanhar, porque o Diego Ribas foi lá e ele fez uma revelação, né? Ele fala até da questão dos vazamentos, ele fala sobre a questão principalmente da treta lá com os jornalistas. Vamos acompanhar e ver como é que foi. Vou botar aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui. Crédito total aí ao Charla Podcast, né? Vocês podem acompanhar o restante lá das resenhas também. Estou passando as explicações. Você falou o lance de... Existe muito, né, de galera, o que fala, o que a galera que tá do lado de cá, até como a gente mesmo, abre canal e tudo mais. Hoje em dia, a comunicação expandiu muito. Você não tá mais só nas grandes emissoras, você tem essa democracia digital. E tem um lado muito positivo. Exato. A gente mudou a nossa vida, né? Sim. Mas aí existe tudo, né? E aí todo mundo sabe, teve aquelas polêmicas todas. Você citou 2020, você e o Gabi fizeram uma live, sim, retrucando. Sim. A gente já recebeu o Vene aqui em outro momento. Eu queria saber, não quero ampliar nada, que foi muito público, mas eu queria falar daquele dia, daquele caso, se você tem alguma opinião depois que aconteceu, da entrada dentro do Flamengo, que estava rolando... Eles estão falando daquele caso depois do jogo com São Paulo, lá, brasileiro de 2020,
que aí ele fala sobre o Diogo Dantas e do Vene Casagrande, né, reclamando da questão da panela e tudo mais. E realmente hoje a gente tem aí uma democracia, né? O YouTube veio para democratizar aí, as grandes mídias. Uma matéria, né? Thiago Maia, né? Thiago Maia. Você chega ali e, tipo, faz uma cobrada, tá? Dá uma cobrança. E, assim, queria saber que se você hoje acha que exagerou, você acha que não, quer uma relação... Você sabia o que estava sentindo, então você estava ali. Como é que você analisa aquela atitude no momento? Porque bateram muito também de todos os lados, né? Bom, olha, esse aqui não tem raiva, não ódio nenhum envolvendo essa relação com essa pessoa, nem naquele momento teve. Foi uma atitude pensada, foi uma atitude meio... Me arrependo, peito, tudo, não me arrependo. Quando se... Eu, só para avisar vocês, que eu coloquei a velocidade um pouco maior, porque é longo o trecho, tá? Então coloquei a velocidade mais rápida aí dá para entender normal. Começa a passar do limite de atacar a pessoa e o caráter. Eu não acredito naquilo, tá? De, uma mentira contada 10 vezes vira verdade. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a mentira vai ser sempre mentira, contada um monte de vezes, que uma hora a máscara vai cair. É isso que vai acontecer. Não vai virar verdade. Ainda mais se você tá falando de uma pessoa que tem um caráter, que é íntegro e correto. Então não vira verdade. Só que quando começa repetidamente a atacar a pessoa de matérias do tipo, panela, tá fazendo grupo pra derrubar treinador, ele muda horário de treino, não treina, não faz nada, não deixa o treinador implementar a nova metodologia. Tudo bem que eu vendo de lá onde eu tava, eu pensava, né? Eu falei, caramba, cara, realmente esse cara, ele vê um poder em mim que é bom pra minha autoestima, né? Porque, tipo assim, caramba, ele tá achando que eu manipulo o clube como instituição, se você for ver. Eu manipulo presidente, vice, diretor, treinador, 30 jogadores. Então a culpa de não tá acontecendo, mas ele não joga. Não, mas não importa que ele não joga. Ele lidera todos os jogadores, ele lidera tudo. Eu falei, cara, esse cara vê um poder assim em mim, mas ele tá usando isso na direção errada, porque tá falando de caráter, tá falando, peraí, aí eu saio, aí minha esposa sai, aí meu filho sai, começa a ouvir graças, né? Mas também, não sei o quê. Bom, tá na hora de se posicionar, porque conforme o cara vai sendo mais ousado, tá na hora de se posicionar. Alguém tem que se posicionar. Né? Aí acabou o jogo do Ceará, que nós estávamos com o Rogério, e aí, mais uma vez, um monte de matéria lá, irresponsável, falando de bastidores. Mas ele tem um informante. O informante dele passa meia verdade, porque ele não tá ali pra... Se ele transparecesse 100% da realidade, ele jamais teria escrito aquilo, porque eu nunca fiz isso e nunca vou fazer. Eu não manipulava ninguém, eu não mudava. Por isso que ele falou do meia-verdade, que ele, quando vai lá falar com o Thiago Maia, ele vai falar com o Vene, né? Ele fala, e o homem das meias-verdades. Aí ele tá falando da meia-verdade aí, né? Porque ele tinha essa irritação com tudo isso que acontecia, naquelas matérias das panelas e tudo mais. Vamos acompanhar aí, continuar acompanhando. Horário de treinamento, o que o treinador fazia era perguntar muitas vezes pro grupo todo. E aí, pessoal, vocês preferem à tarde, de manhã, não sei o quê? Vamos juntar os capitães, vamos falar alguma coisa. Depois leva pro grupo, o grupo aprovou. Era isso que acontecia. Então, se ele tivesse um informante leal, e se ele fosse leal, ele estaria fazendo uma matéria extremamente positiva. Ia ser extremamente positiva. Mas não, começa a manipular. Por isso que eu falo, meia-verdade constrói uma grande mentira que ele tem um interesse, ou alguém tem um interesse, que ele passe aquilo. Exagero, acabou o jogo do Ceará, eu falei, tem que se posicionar, alguém tem que se posicionar, chamando diretoria, presidente, todo mundo, pessoal, tá passando do limite. Eu acho que tem que se posicionar, porque senão a galera começa a inflamar, né? Aí vai de lá, vai de cá, eu faço um vídeo nas minhas redes sociais, vocês podem ver, tá lá até hoje, com 7 minutos falando. Nós tínhamos acabado de perder do Ceará, todo mundo falou que nós não íamos mais ser campeão daquele Campeonato Brasileiro 2020, o Flamengo sai da briga. Nesse momento, eu vou e faço um vídeo forte, contundente, falando dessa irresponsabilidade e tudo. Aí eu ouço, só que eu não citei nome, aí eu ouço do PVC na época, que através do meu assessor, falou, cara, espetacular o vídeo que o Diego fez, eu acho que nós estamos abertos pra ouvir esse tipo de coisa, mas ele tem que falar nome, porque quando ele fala vocês, da imprensa, é como se todo mundo balaio. Mas de resto, cara, aí eu falei, faz sentido isso aí que ele falou. Faz sentido. Então aí na próxima eu já comecei nome. Aí eu falei, você e você. Pum, 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 você e você. Aí levantei a bandeira. Aí eu falei, agora eu vou até o fim. Porque hoje é comigo, amanhã vai ser com outros amigos meus e eu tô vendo que isso aqui é uma palhaçada, então alguém tem que se posicionar. E eu comecei a encorajar. É simples acabar com isso. Se quiser acabar com isso, acaba assim. Porque é você tirar o quê? A credibilidade. Né? Qualquer clube se posiciona e fala, esse aqui não tem, já não é a primeira vez que ele constrói uma mentira. Então, por favor, pessoal, sem credibilidade pra ele, o que ele fala não faz sentido e não é uma realidade pra nós. Se ataca a credibilidade, naturalmente ele vai perdendo o impacto e uma hora acaba. Mas, bom, isso que nós gostaríamos que acontecesse. Não aconteceu, seguimos lá e tudo, é difícil, são muitas pessoas e tudo, foi conduzindo. Bom, beleza, eu vou seguir minha maneira de ser, vou bater de frente, vou me posicionar firme nessa questão e vambora. Aí, como não acontece isso, a gente continua e ele vem fazer uma live lá dentro do centro de treinamento. E eu já vi as informações que ele soltou do time, não só sobre mim, sobre outros jogadores. Ele vai estar falando aqui agora, ele fala de ter que conviver, o cara que ele não gosta tá lá dentro do CT, não gosta das matérias que ele faz e tudo mais. E ele tá falando que ele também,
as matérias que ele solta e tal, vai falar da questão do vazamento aí. Totalmente irresponsável, é um cara que expõe muito grupo, que fica colocando time, que vai jogar e coloca gente, não sei o quê. Eu não concordo com esse tipo de jornalismo. E aí, quando eu soube que ele estava lá dentro do centro de treinamento, eu sempre quis olhar no olho dele também, e pra ele falar aquilo que ele falava. Pô, tô aqui, cara, o cara que você vive construindo mentira e atacando a pessoa, tá aqui, é sério, é de verdade e merece satisfação, né? E aí foi a minha ideia lá de gravar, falou, isso aqui é o homem das meias verdades lá, e fiz o vídeo e coloquei, demonstrei a minha insatisfação com ele, não com a classe, né? Eu tive esse cuidado, não com a classe, mas com ele. Esse tipo de jornalismo aqui, eu não aceito, nunca vou aceitar, e vou me posicionar, porque se o bem não posiciona, ele é conivente, tá sendo conivente. Então, essa foi a minha maneira de pensar naquela situação, e acabou aquilo, eu fiz na hora que eu tinha que fazer, me posicionei, não tenho raiva nenhuma. É o que eu sempre falei, não é nem contra a tua pessoa, é contra o teu jornalismo, é as tuas atitudes profissionais. Contra ela, você firme pra caramba. E aí foi o que aconteceu e, cara, passou, eu mandei meu recado, né? O que eu penso é isso aqui, não é sair falando o que eu quero, não é colocar na capa do jornal um monte de informação sem nem sequer dar aspas, nem sequer, já fizeram matérias pesadas comigo, o cara me ligou, vou soltar isso aqui, você quer falar alguma coisa? Nem isso tinha, era um monte de coisa atacando a pessoa, nem aspas me dava. E que é isso, cara? Aí já passou do limite, eu vou simplesmente me posicionar. Então foi o que aconteceu, eu acho que foi extremamente necessário. Eu sei que no momento algumas pessoas não gostaram, talvez porque não entendessem, né, o que realmente muita gente falou assim, tá expondo o Thiago Maia, que não tem nada com isso. Não, pelo contrário, Thiagão, eu falei, Thiagão, a história é essa. Muita gente pensava que o Thiago Maia teria ficado chateado ou que também teria gerado uma situação ruim ali pro Thiago Maia quando ele chega ali para contestar ali o Vene Casagrande, né? E se eu quisesse, eu poderia ter levado pelo menos uns 10 jogadores lá comigo. Poderia, porque não é, né? Ele fez isso não só comigo, com outros também, mas eu decidi, eu falei, essa causa é minha, eu vou fazer, eu assumo a responsabilidade, as consequências, e na época assumo de novo, novamente, porque tem que se ter um limite, cara, tem que ter um limite, não é assim, ter responsável, de alguma forma você tá instigando a violência também, porque, cara, imagina um torcedor, tá na casa dele, pô, eu quero que meu clube ganhe, vença, não sei o quê. Como é que é? Tem jogador lá dentro que não quer, cara. Ele tá desrespeitando a minha paixão. Ele quer que o time perca. Como é que é essa parada? Queira ou não, você tá passando uma mensagem totalmente irresponsável pro torcedor, instigando a violência. Do cara querer ir lá na porta do centro de treinamento, de repente, bater no jogador ou quebrar todos os carros, porque não é possível. Sendo que não, a razão não é essa. Então, é uma questão muito irresponsável, cara. Muito irresponsável, que precisa de posicionamento. Foi o que eu fiz. Então, foi dessa maneira que eu vi toda aquela situação. É isso. O pessoal do Charla, né, com a sua grande audiência, quem não conhece, quiser ir lá se inscrever também, pô, vai ajudar, são meus amigos, o Cantarelli aí, que também arrebenta na narração, o Beto, quem puder se inscrever, acompanhar as outras resenhas lá, não vai se arrepender. A gente vê a versão do Diego aí, pela primeira vez, sobre essa história, acho importante entender o que aconteceu ali, tanto naquele desabafo no campo, quanto depois também, lá na situação do Ninho do Urubu. E agora você torcedor aí que pode estar comentando aí o que você achou, né? São diferentes reações, a do Thiago Maia no Twitter, a do Diego Ribas agora contando como foi a dele com os jornalistas, e você pode dizer aí o que você achou. Convido você a utilizar o cupom PAPA, como está escrito aqui, ó, PAPA, nas lojas Espaço, rubronego.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua audiência. Saudações rubro-negras. Aqui, ó. Fica aqui no meio, esse manto Icon é lindo, né, cara? Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Aquele abraço. Fui.